Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. A gente vai conversar hoje sobre um tema mais do que especial, que cai pra caramba, tanto na primeira e quanto é bem importante para a segunda fase do exame de ordem em trabalho. A gente vai falar da presença das partes em audiência e as suas consequências do não comparecimento, por exemplo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho sobre comparecimento das partes em audiência, tá? E você que está aí, que está chegando agora, por exemplo, no canal, já observa que o nosso canal tem uma série de conteúdozinhos que a gente vem preparando e vem fazendo pouco a pouco aqui. Então vai aí, já se dá um like, já se cadastra e fica com a gente. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre comparecimento das partes em audiência no processo trabalhista. Primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte: o processo do trabalho, ele é um tipo de processo, ele é uma maneira, ele tem uma dinâmica, um rito processual muito peculiar, muito oralizado. Tradicionalmente, o princípio da oralidade é algo sempre muito presente no direito processual do trabalho. Então, nós temos, tradicionalmente, muitas audiências. Quando eu digo muitas audiências, quer dizer que são várias audiências no rito, não. Mas é que a gente gosta de ter audiência, de fazer audiência. Tradicionalmente, o processo trabalhista, ele deveria ter audiências unas para todos os ritos, tá? Isso, inclusive, é o que possivelmente a gente coloca, que está previsto, inclusive, lá, tradicionalmente na CLT, que as audiências deveriam ser em continuação, deveriam ser una, né? E deveriam ser uma audiência de julgamento, tá? Bom, mas a gente sabe que há o fatiamento, né, tradicional das audiências no processo do trabalho, né? Seja em função do procedimento ordinário, quando o juiz entende necessário fazer o fatiamento, seja pelo 843, parágrafo 1º, seja o parágrafo 1º do 829, também, que permite a suspensão da continuidade da audiência. E aí a gente acaba tradicionalmente separando uma audiência inicial, depois uma audiência de instrução. Isso já é muito comum de haver no rito ordinário. No rito sumaríssimo, a gente sabe que, via de regra, a audiência tem que ser una. Está lá no artigo, no bloco lá do 852A ou 852H, né, mais ou menos, da CLT, a gente tem lá colocando a audiência como una. Bom, o que eu gostaria de falar com vocês, né? O que eu gostaria de trazer bem para vocês é a questão da presença das partes dentro do processo trabalhista, dentro das audiências. Diz lá o artigo 843 da CLT que reclamante e reclamado devem estar presentes necessariamente à audiência, né? Lá no caput do 843, exceto no caso de ação de cumprimento ou no caso das reclamações plurimas, que as partes, né, podem se fazer representar pelo sindicato da categoria. Bom, essa é a regra geral. Tanto o reclamante quanto o reclamado devem necessariamente estar presentes à mesa de audiência. Professor, tem possibilidade de reclamante e reclamado, empregado e empregador, autor e réu, se fazerem substituir? Aí vamos lá para os parágrafos do 843 da CLT. O parágrafo 1º do 843, ele traz a possibilidade da substituição do reclamado no ato de audiência. Então, o reclamado pode se fazer substituir por quem? Pelo gerente ou pelo preposto, desde que o preposto conheça os fatos. E aí, vamos lá, vamos botar um ponto e vírgula aqui para a gente explicar isso melhor. O parágrafo 3º do 843, ele reafirma o entendimento que eu vou dizer
no sentido de que o preposto basta conhecer o fato e não precisa ser um empregado da reclamada. Isso é muito importante a gente dizer porque é uma relativa novidade vindo da reforma trabalhista, tá? A partir de 2017 para cá, a reforma trabalhista, ela simplesmente eliminou a possibilidade do preposto ter que ser um funcionário da empresa. E aí, meus queridos, a gente tem que tomar cuidado com uma súmula muito especial. A súmula 377 do TST, ela coloca lá que, exceto empregador doméstico, microempresa, empresa de pequeno porte, todos os empregadores, todos os reclamados, né, deveriam ter a sua preposição, o seu preposto como funcionário da organização. Veja, essa súmula 377, ela está incompatível, ela está em choque, em guerra, em disputa com o parágrafo 1º e parágrafo 3º do 843 da CLT. E aí você vai dizer, professor, então qual prevalece, a súmula ou a CLT? A CLT, né, minha gente? Então, essa súmula que não está revogada, tá, pessoal? Não está revogada, ela está pipinada, ela está problemática, ela está em conflito com o artigo parágrafo 1º e 3º do artigo 843 da CLT, ela está simplesmente escanteada aí em sua aplicação, mas ela está vigente. Então, principalmente se você está estudando para a segunda fase, tome muito cuidado para você marcar com uma corzinha bem diferente essa súmula para você não chocar aí com a redação legal, tá bom? Bom, beleza, professor. Agora me explica uma coisa. E em relação ao reclamante? O reclamante, ele pode sim faltar, ou melhor dizendo, fazer-se substituir, deixar de ir, fazer substituir por outra pessoa? A lei permite lá no parágrafo 2º do 843 que o reclamante faça-se substituir por quem? Pelo colega de mesma profissão. Não é um colega da empresa, tá? É um colega de mesma profissão, não precisa ser necessariamente da empresa, tá? Ou pelo sindicato, né, da sua categoria. Então, essa representação do empregado pode se dar por esses dois meios. No entanto, essa representação, ela só pode se dar por motivo de doença ou por motivo poderoso. A lei usa essa expressão, poderoso, devidamente comprovado. Somente nessas condicionantes é que eu posso me utilizar dessa substituição. Beleza, pessoal? Então, isso já é um bom norte para a gente entender sobre as partes em audiência, sobre a presença das partes em audiência. E agora você vai dizer para mim, beleza, professor, mas se a parte faltar, né? Se a parte autora faltar, não se fazer substituir por ninguém, se a parte reclamada faltar, não se fazer substituir por ninguém, o que ocorre? Aí a gente vai para as consequências dessa ausência que está lá no artigo 844 da CLT. O artigo de baixo, ele já coloca lá no caput do 844 que reclamante faltou à audiência gera o quê? Arquivamento. A de autor, A de arquivamento. Reclamado faltou gera o quê? Revelia. R de reclamado, R de revelia. Olha que interessante. Então, autor faltou arquivamento, réu faltou revelia, além de confissão da matéria de fato, tá bom? Bom, professor, se o autor faltar, vai gerar o arquivamento, ele vai ser condenado em custas? Yes. Parágrafo 2º do 844 coloca lá que, além do arquivamento, ele será condenado em custas e despesas processuais, ainda que o usuário da justiça gratuita. E aí, meus queridos,
o próprio STF já definiu que não há inconstitucionalidade nesse dispositivo. Então, mesmo se você for usuário da justiça gratuita e você faltar à primeira audiência, se você não justificar essa ausência em até 15 dias devidamente comprovado, o juiz vai lhe condenar em custas. Essas custas que gerou, que foram geradas aí a fim da ausência do reclamante, elas são condição, inclusive, para a propositura de uma novação. Está lá no parágrafo 3º do 844 da CLT, tá bom? Então, para o autor, se o autor faltar à primeira audiência, arquivamento. Vai ser arquivado e ele vai ser condenado nas despesas processuais, ainda que o usuário seja gratuito. Somente será dispensado se ele provar em até 15 dias porque faltou por motivo devidamente justificado, motivo de doença, por aí, alguma situação de força maior, por exemplo. Tá bom? Professor, e em relação ao réu? Em relação ao réu, meus queridos, se o réu reclamado faltar à audiência, vai gerar revelia, além da confissão de fato em relação à matéria. No entanto, galerinha, é muito importante a gente dizer, e aí eu quero colocar um ponto importante aqui para vocês, em relação ao parágrafo 4º do artigo 844, tá? Primeiro, antes de eu falar do parágrafo 4º, é entender que revelia, tá, é um fenômeno processual que indica a ausência do ânimo de defesa e que indica aí no processo de trabalho a ausência do reclamado da audiência. Mas o que eu quero dizer? Que revelia, ela não necessariamente produz os efeitos de revelia. Professor, quais são os efeitos de revelia? A incontrovérsia do fato, né? Então, a partir dos efeitos da revelia, por exemplo, a parte que se beneficiou da revelia não precisa mais, vamos dizer assim, desenvolver esse ônus probatório necessariamente, porque o fato se tornou incontroverso. Mas existem circunstâncias que, mesmo diante da revelia, não ocorre, não produz o efeito de revelia, tá bom? Bom, isso está onde, professor? Isso está lá no parágrafo 4º do artigo 844, que são 4 situações muito intrigantes. Então, 844, parágrafo 4º, 4 situações. Quais são? Primeiro, se houver pluralidade de reclamado, tá? A gente vai ver que se um dos reclamados contestar a ação, ainda que algum deles seja revel, o efeito da revelia não será aplicado a esse revel. Segundo ponto, os direitos indisponíveis, pessoal. Quem defende direitos indisponíveis, por exemplo, via de regra a fazenda pública, ela, pessoa jurídica pública, ela não vai sofrer os efeitos de revelia. Ela até sofre revelia, tá? OJ 152 da SD1 do TST, coloca lá que a pessoa jurídica pública pode sofrer revelia. Mas efeito de revelia, do ponto de vista dos direitos indisponíveis, ela não vai sofrer. Terceiro ponto, quando a petição estiver desacompanhada de elemento, de documento essencial à prática do ato, tá? Isso também é muito importante, porque isso pode desconsiderar aí a não produção do efeito da revelia. Por exemplo, um documento, uma convenção coletiva que demonstra uma linha argumentativa, né, que veio desassociada, eventual documento identitário ali, algum documento que caracteriza uma condição essencial do contrato, isso também vai descaracterizar o efeito da revelia. E por último, sempre não haverá efeito de revelia quando ficar inverossímil a alegação processual ou as demais provas processuais se mostrarem controvertida a alegação da parte contrária, da parte que se beneficiou, vamos dizer assim, da revelia. Então, nesses 4 pontos, eu posso ter até revelia pela ausência da presença do reclamado, pela ausência de defesa, mas eu não vou ter
efeito de revelia. Meus queridos, para vocês que chegaram até aqui nesse vídeo, eu vou dar ainda um bônusinho aí, um chorinho, porque você já conseguiu segurar esse vídeo até agora, então você vai pegar uma última informação, que tem a ver com o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT, que é dito lá: quando ausente o reclamado, ainda que presente o advogado do reclamado lá, serão aceitos a contestação e os documentos da defesa. Esse dispositivo foi inserido pela reforma trabalhista em 2017 e é super polêmico. Por quê? Porque ele passa uma ideia ali de que aquele conceito de que a revelia se vinha da ausência do reclamado em audiência tenha deixado de existir, ou seja, que se o reclamado não estiver presente, mas seu advogado esteja presente na audiência, ele apresentando a defesa junto com os documentos, teoricamente não deveria se falar em revelia, tá? Bom, a doutrina, né, ainda está, vamos dizer assim, sedimentando, tentando esclarecer o que foi essa mudança legislativa. Mas o entendimento majoritário hoje é que se o réu faltou, mesmo com o advogado lá, de fato houve a revelia, o que não vai haver, obviamente, pela aceitabilidade da defesa e seus documentos, serão os efeitos da revelia. Então, ao que parece, a doutrina está tentando caminhar por aí para tentar esclarecer esse parágrafo 5º do artigo 844. Tá bom, meus queridos? Então, foi um vídeo aí bem mais técnico, um pouquinho de informação aí sobre a presença das partes em audiência, suas consequências. Falei um pouquinho de revelia também, não aprofundei tanto nos institutos da revelia, mas já deu para dar uma boa noção aí conceitual disso tudo, tá bom? Então, valeu, fica com Deus aí, TIP é para fechar.